um sentimento de frustração na economia. Os dados decepcionantes divulgados ao longo do ano derrubaram o ânimo dos empresários e dos consumidores brasileiros e levaram os índices de confiança para o nível de 2008 e 2009, quando o mundo sentiu os impactos da crise internacional. O aumento nos indicadores de confiança virou peça-chave na tentativa de acelerar o crescimento econômico. A falta de confiança faz os empresários deixarem de investir e os consumidores pouparem com medo do que virá pela frente, o que prejudica ainda mais as expectativas do crescimento brasileiro. De acordo com o economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Aloísio Campelo, as sondagens do Instituto Brasileiro de Economia da FGV mostram a confiança do consumidor, indústria e serviços no nível de 2009. A queda de confiança na economia ligou o sinal de alerta no governo, que aumentou a carga do discurso para dissipar a desconfiança. No início do mês, no Rio Grande do Sul, a presidente Dilma Rousseff comemorou o baixo resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de julho e garantiu que a inflação está sob controle. Na sexta-feira, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que análises mais pessimistas não têm fundamento. E agora nós vamos saber informações do esporte regional e nacional com Gil Arruda. Muito bem, Viviane Loureiro, amigos do RVC Notícias. Estamos juntos para falar de esportes. O final de semana foi agitado no Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Falando da Série B, o Palmeiras conseguiu uma vitória espetacular em cima do Paysandu no último sábado. Depois de estar perdendo por 2-0, a equipe conseguiu vencer de virada no Pacaembu. 3-2 e o Palmeiras segue na liderança da Série B. Ainda falando de sábado, agora pela Série A, nós tivemos o Fluminense vencendo o Náutico por 1-0 com um golaço de Samuel Rosa. No mesmo sábado, o Cruzeiro venceu o Vitória da Bahia por 5-1, uma goleada incrível do Cruzeiro, que é um dos melhores ataques do campeonato. No mesmo sábado, o Vasco perdeu em casa para o Grêmio por 3-2. E agora o tricolor gaúcho já está entre os 4 primeiros colocados. Agora falando da rodada de domingo, o Corinthians conseguiu vencer mais 1-0 em cima do Coritiba, depois de um pênalti pra lá de Mandrake em um jogo que estava caminhando para o 0-0. Com a vitória do Timão, agora o Corinthians é 4º colocado na classificação. A liderança é do Botafogo, que venceu a Portuguesa de Esporte jogando no Canindé por 3-1, com destaque para mais um gol de Rafael Marques e mais uma bela atuação de Sidoff. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Em seguida, Cruzeiro, Grêmio e Corinthians fecham o G4. Obrigada, Gil. E as operadoras de telefonia móvel estão proibidas pela Justiça de estabelecer prazo de validade para créditos pré-pagos em todo o território nacional. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região após recurso do Ministério Público Federal contra a sentença da 5ª Vara Federal do Pará, que manteve a validade dos créditos de celulares pré-pagos. A decisão ainda cabe recurso pelas operadoras, mas até lá segue a proibição do prazo de validade dos créditos sob pena de multa diária no valor de R$50 mil. As operadoras de telefonia móvel terão 30 dias para reativar o serviço dos usuários que tiveram créditos retirados por conta da validade e devolver o valor exato que tinham antes da suspensão. O relator do processo é o desembargador federal Souza Prudente. Ele afirma que o estabelecimento de prazos de validade para os créditos configura um confisco antecipado dos valores pagos pelo Serviço Público de Telefonia, que é devido aos consumidores. Por meio de resolução, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, estabeleceu que os créditos podem estar sujeitos a prazo de validade, devendo a prestadora oferecer, no mínimo, créditos com validade de 90 a 180 dias, no caso de inserção de novos créditos antes do prazo previsto para rescisão do contrato. Os créditos utilizados e com prazo de validade expirado serão revalidados pelo mesmo prazo dos novos créditos adquiridos.
O Ministério Público Federal diz que a expiração dos créditos são afronta ao dinheiro de propriedade e caracterização de enriquecimento ilícito por parte das operadoras e considerou que as cláusulas contratuais são abusivas. E o RVC Notícias de hoje fica por aqui. Mande a sua sugestão no nosso e-mail jornalismo@redervc.com.br e até amanhã.